Olá, pessoal. Então, começando agora a segunda parte da aula. Então, vamos falar agora sobre os reguladores de corrente. Tá? Reguladores de corrente. Vou colocar para compartilhar. Então, vamos lá. Então, na primeira parte, pessoal, nós vimos as fontes de tensão regulada. O nosso objetivo era produzir uma tensão constante na saída, utilizando transistor bipolar e Zener. Tá? Então, a gente usava esses dois elementos para produzir uma tensão constante para alimentar uma carga em tensão constante. Né? Que podia ser desde um microcontrolador, sei lá, alimentar um motor de pequeno porte, alguma coisa assim, né? São circuitos que são alimentados em tensão, tá? Agora, existem alguns circuitos, pessoal, que podem ser alimentados em corrente, tá? Inclusive, por exemplo, um circuito contendo LEDs, tá? Um LED, ele é interessante que ele que ele seja alimentado com uma corrente constante, tá? Não com tensão constante, assim, com corrente constante. Então, nós vamos pegar o transistor bipolar e vamos construir uma fonte de corrente, tá? Uma fonte de corrente com ele. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, aqui nós já vimos, né, na última aula, os reguladores, tanto o regulador série quanto o regulador paralelo. E hoje nós vamos ver, então, a fonte de corrente com um transistor bipolar. Tá? Então, fonte de corrente, pessoal, como nós já vimos lá em circuitos 1, uma fonte de corrente ela é o quê? Ela é um dispositivo, tá, com um símbolozinho igual a esse, né, que tem dois terminais. Tá? Então, a corrente vai sair de um terminal, que a gente chama de terminal positivo aqui, e vai, se eu tiver uma carga, por exemplo, ela vai circular e vai manter uma corrente constante nesse circuito. Digamos, se fosse uma fonte de corrente de 5 amperes, ela vai manter 5 amperes circulando nesse circuito, independente da resistência. Tá? Se tiver uma resistência de 1 ohm ou de 1 milhão de ohms, tá? Ela vai circular essa corrente. Se a resistência for de 1 ohm, 5 amperes vezes 1 ohm vai dar 5 volts entre os seus terminais. Se tiver 1 milhão de ohms vezes 5 amperes, vai dar 5 milhões de volts. Tá? Claro que na prática a gente não consegue fazer um circuito assim, né? Porque ela vai depender de componentes, né? Não existe uma fonte de tensão física assim natural, né? Nós temos que construir ela com dispositivos eletrônicos. Uma que nós vamos ver hoje pela primeira vez com transistores bipolares, tá? Então, não tem como fazer uma fonte que forneça uma certa quantidade de corrente, né? Com uma tensão tão alta de 5 milhões de volts, né? Até talvez teria, mas não seria um circuito prático, tá? E o que acontece? Da maneira como a gente estuda lá em circuitos 1, a fonte de corrente ela é um elemento que pode ser conectado de qualquer jeito, né? Então você pode pegar, ela tem dois terminais, e esses terminais aqui eles estão flutuando, de certa forma, e eu posso pegar ele e conectar em qualquer lugar, tá? Nós, aqui na prática, em eletrônica, existem dois tipos de fontes, né? Elas não existem assim, né? Com os terminais flutuantes, assim, de certa forma, que a gente pode conectar em qualquer lugar. Na verdade, existem dois tipos. Existe um tipo, que é o chamado current sink, tá? Que o terminal, que seria o positivo dela, já está naturalmente aterrado, tá? Ele já está ligado no terra. Então, sink, pessoal, vem no inglês lá que vem como se fosse uma pia, né? A pia da cozinha lá é uma sink. Ela drena a corrente para dentro da pia, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Eu posso ligar uma carga nessa configuração aqui, ó, e nessa carga vai circular uma corrente constante, porque essa fonte de corrente está drenando, né? Ela tá sugando a corrente para o terra, tá? Então, aqui eu posso, por exemplo, colocar um VCC aqui. VCC, e daí ela vai drenar a corrente, e nessa corrente nessa carga vai estar passando corrente constante, tá? Então, esse tipo de corrente, ela é chamada current sink, tá? Ela suga a corrente para a fonte de corrente, tá? E o outro tipo de fonte de corrente é chamada de current source. Essa fonte de corrente, ela pode, esse terminal que está ligado no VCC ou não, pode ter mais coisas aqui, né? E ela joga a corrente para uma carga que tem que estar aterrada, tá? Então, essa é a única diferença entre esses dois tipos, tá? Então, vocês vão ver por aí chamado de current sink e current source, tá? São os dois tipos.
ok? Essa fonte de corrente, pessoal, ela vai ser feita com transistores bipolares, como a gente vai ver agora, e Zener também. E essa fonte de corrente, ela tem uma alimentação. Essa corrente vem de algum lugar, né? Então ela vai precisar de uma alimentação aqui que vai vir de uma fontezinha, uma fonte CC, tá? Digamos 10 volts, 15 volts, 20 volts, tá? Então, por exemplo, se a gente colocar uma carga aqui, digamos, de 10 ohms, tá? 10 ohms. E esta fonte aqui for configurada para 20 volts, que é uma fonte de bancada, dessas que a gente usa para fazer os testes, né? As que a gente tem no laboratório vão até 30 volts, tá? Então, mas digamos que fosse 20 volts. Então, se a gente for 20 volts e aqui nós tivermos uma carga de 10 ohms, se eu dizer assim para essa fonte recorrente, ó, fonte recorrente, manda 1 ampere, tá? Manda 1 ampere. Tá tudo certo. Não vai acontecer, não tem problema, porque 1 ampere vezes 10 ohms vai produzir aqui a 10 volts, tá? E a fonte é 20, então em cima da carga aqui, ó, ela vai ficar 10 volts. Então tá tudo certo, tá? Se eu dizer assim, ó, fonte de corrente, manda 2 amperes, tá? Daí 2 amperes vezes a resistência da carga, ó, vai dar 20 volts aqui, e a fonte de corrente vai ficar em zero, tá? Então tá tudo certo ainda, né? Agora, se eu pegar e dizer assim, ó, fonte, manda 3 amperes aqui, tá? Manda 3 amperes. 3 amperes vezes 10 ohms aqui vai dar 30 volts na carga, e daí nós precisaríamos de menos 10 volts na fonte de corrente. Tá? E vocês vão ver que não tem como isso acontecer. A fonte de corrente ela não consegue inverter a tensão. Tá? Não essas fontes que a gente vai montar aqui. Tá? Existem fontes que poderiam fazer isso? Sim, existem. Mas as fontes que nós vamos ver aqui não conseguem passar do valor de... Então vai ter uma restrição. Tá? Essa restrição é o seguinte: VCC tem que ser maior que RL vezes a corrente da carga. Tá? Então essa aqui é uma restrição, todas as fontes aqui vão ter. Tá? Então eu preciso... a tensão na carga, né, que é essa aqui, ela tem que ser menor que a tensão da fonte, né? Porque senão não tem como essa fonte de corrente ficar negativa. Tá? Eu diria até que muito menor, né? Mas 2 vezes menos do que a tensão lá para funcionar de forma mais adequada ainda. Tá? Ok? Então essa é uma primeira restrição. Então vamos lá, vamos ver a primeira delas, que é a current sink, tá? Com um transistor bipolar de junção. Tá? Então a fonte de corrente, pessoal, ela utiliza aqui essa é uma delas, né, pessoal? Pode existir outras configurações. Né? Essa aí é a mais simples de todas. Tá? Então, essa current sink, ela utiliza um Zener aqui, tá? Um resistor R1 para manter o Zener ligado aqui, né? E a diferença da corrente que vem desse resistor para o Zener vai para a base, tá? E daí, daqui, ó, essa corrente da base, ela vai passar por um resistor RE, tá? Um resistor de emissor, tá? E essa base vezes, a corrente da base vezes o beta vai dar a corrente do coletor, tá? E essa corrente do coletor, ela vai ser a corrente da carga, tá? Essa é a corrente da carga. A pergunta é, professor, por que isso aí é uma fonte de corrente? Tá? Pela seguinte questão. A corrente da base, ela é a seguinte, ó, nós vamos fazer não sei como é que tá as equações aqui. O que acontece? Em cima desse resistor aqui, ó, existe sempre uma tensão mais ou menos constante, tá? Sempre uma tensão mais ou menos constante. Então, se você fizer uma malha por aqui, ó vê que aqui tem a tensão constante do Zener, tensão base emissora é constante, tá? Então, se eu fizer uma malha aqui dentro, ó, vai ser assim, ó, menos VZ mais VBE mais a tensão no resistor RE, que é a tensão no emissor, tá? Igual a zero, tá? A corrente que passa pelo emissor, RE, tá? Ela a gente pode pegar, já que o VE é constante, dessa análise aqui, ó, né? Ou a corrente também vai ser constante, né? Então, quanto que é o VE? Vou jogar aqui, ela é o RE vezes a corrente do emissor, tá? Então, vou jogar lá em cima. E aí, ó, quando eu isolar a corrente do emissor, vocês vão ver que aqui só tem termos constantes. O VZ é constante, o VB é mais ou menos constante, e o resistor do emissor também é constante, tá?
Então, logo, a corrente do emissor é constante, tá? E se a gente utilizar um valor de beta alto, tá? Né, a gente sabe isso aqui, né? Que a corrente do emissor é a corrente da base mais a corrente do coletor, tá? A corrente da base é corrente do coletor dividido por beta, né? A corrente do emissor é essa equação aqui, só substituindo essa equação lá. Se o beta for grande, esse termo aqui, ó, ele vai ser praticamente zero, né? Porque 1 sobre 100, 1 sobre 1000 é muito menor que 1. Então, a gente pode dizer que é praticamente 1 aqui. Então, e a corrente do coletor é praticamente a corrente da carga, né? Porque essa corrente vai passar por aqui, tá? Então, no final das contas, né? E daí, tá, daí faz o mínimo múltiplo aqui dentro, né? Vai ficar assim. E como a gente sabe que beta mais 1 é aproximadamente beta, a corrente do emissor vai ser aproximadamente a corrente da carga, tá? Então, claro, aqui eu deixei o beta mais 1 igual, né? Tá? Então, eu vou substituir essa corrente do emissor aqui, né? Não vai ficar em RL vezes beta mais 1. E daí depois eu passo esse beta dividido para o outro lado, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, e como o beta, para beta grande, né? Eu posso fazer essa aproximação aqui, ó, então esse termo aqui vai dar aproximadamente 1, tá? Então, a corrente da carga lá em cima, ela depende da tensão do Zener, da tensão da base e do resistor do emissor. Mas não depende de RL, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho uma fonte de tensão ligada num resistor, a corrente, aqui é R, aqui é V. A corrente é V sobre R. Então, a corrente em R depende do R, né? Isso é quando eu tenho uma fonte de tensão. Quando eu tenho uma fonte de corrente, a corrente vale I. Não depende de R. Se eu trocar o valor da resistência, a corrente não muda, tá? Isso é uma fonte de corrente. Troco a resistência, a corrente não muda. Aqui também, ó, se eu trocar o valor do RL, vocês estão vendo que o RL não aparece na equação do IRL, tá? Então, se o RL mudar, se o resistor RL mudar, a corrente nele não muda. Então, isso é uma fonte de corrente, tá? Então, a corrente do RL não depende de RL. Então, ela depende de outras coisas que eu posso usar para trocar o valor dela quando eu quiser. Quando eu quero dobrar o valor da corrente da fonte de corrente. Eu diminuo o resistor RE por 2. Tá? Daí vai dobrar o valor de RL. Tá? Ok? Então, isso aqui, pessoal, para nós é uma fonte de corrente constante. Tá? Quanto maior o beta, pessoal, melhor. Porque daí essa divisão aqui vai dar mais perto de 1. Tá? Se for um beta, digamos, 50, tá? Então vai aparecer 50 dividido por 51 aqui. Daí vai dar um número que vai dar 0,9 alguma coisa. Tá? Não é exatamente isso aqui. E daí, se o beta é pequeno, se o meu beta variar de 40 para 50, esse meu número aqui vai variar de 0,95 para 0,98, talvez. E daí vai dar uma diferença devido ao beta. Tá? Agora, se o beta for grande, daí essa variação aqui é desprezível. Tá? Então, é sempre interessante utilizar valores de beta grande aí, né? Transistores com beta grande. Tá? Beleza? Então, é bem simples de entender isso aí, né? Então, esse circuito ele funciona como se fosse uma realimentação, né? Então, se porventura o meu RL mudar, se eu mudar o RL e eu estou com a corrente constante, o que vai acontecer? A tendência é que a corrente teria que tentar mudar de alguma forma, né? Porque mudou a resistência. E daí, se a corrente tentar mudar, vai mudar a corrente no emissor, vai mudar a tensão e vai mudar a quantidade de corrente que vem para a base. E daí ele se ajusta, tá? Acontece um autoajuste, né? Ok? Então, mesmo trocando o valor de RL, a corrente no emissor não muda, tá? Daí o que acontece? Se eu estou, daí tem aquela questão da restrição, né, de tensão que eu falei para vocês, ó. Aqui se eu tiver 20 volts, tá? 20 volts. E eu estiver com uma corrente de 1 ampere, tá? 1 ampere, esse 1 ampere vai passar por essa resistência aqui, digamos que eu tenha 10 ohms aqui, tá? Seja 10 ohms.
1 ampere vezes 10 ohms vai produzir em cima dessa carga 10 volts, tá? E daí, se eu estiver, digamos aqui, ó, com um Zener de... Aqui vai ser 0,7, digamos que aqui fosse 4,3. Vamos fazer um cálculo para dar um valor 4,3, não, teria que ser 5,7, tá? 5,7 no Zener, tá? Menos 0,7 daqui, ó, vai aparecer em cima desse resistor aqui 5 volts, tá? 5 volts. Então, se eu tiver 5 volts aqui e tem que ser 1 ampere, então esse resistor aqui tem que ser de 5 ohms também, tá? Então, vai ficar 10 volts em cima da carga, 5 volts em cima da tensão coletor-emissor e 5 volts em cima do resistor RE, tá? Para fechar os 20 lá da entrada, tá? Estão vendo? Ó, tem 3 elementos em série aqui, ó, tá? Que vão passar corrente. O que acontece? Esses 5 volts, pessoal, do resistor do emissor, sempre vai ser 5 volts, tá? Para essa corrente e para esse resistor, né? Porque se eu quero sempre 1 ampere, independente da carga, então sempre tem 5 volts. Então, se porventura a minha resistência aumentar, for para, digamos, 12 ohms, tá? 12 ohms vezes 1 ampere vai dar 12 volts. E esses 5 volts vai continuar a mesma coisa aqui embaixo, porque tem 1 ampere descendo. Então, o que vai acontecer? Tem que diminuir aonde? Tem que diminuir a tensão coletor-emissor. Então, a tensão coletor-emissor vai ir para 3 volts. Tá? Então, vai diminuir embaixo para poder aumentar em cima. Tá? Então, o limite vai ser quando a tensão no coletor chegar a zero. Tá? Então, a máxima tensão que eu vou ter em cima da carga vai ser 15 volts, porque o 5 de baixo está morto já. Ele está sendo usado, na verdade, para medir a corrente. Tá? Esses 5 volts, esse resistor RE aqui embaixo, ele está medindo a corrente. Tá? E daí ele joga para a entrada para calcular uma corrente base para dar a corrente lá da saída. Tá? Então, esse circuito aqui é um circuito que tem uma realimentação, de certa forma. Tá? Ele está realimentando o circuito. Ok? Não sei se eu me fiz entender, hein? Tranquilo? Dúvidas, perguntas? Como é que funciona? Minha parte nenhuma. Mais ou menos? Tá, beleza. Tá. Então, este circuito, ele é uma fonte de corrente, tá? E como é que ele faz esse ajuste? Ele variando a tensão no coletor emissor, tá? Então, variando a tensão no coletor emissor. No final das contas, pessoal, o que é uma fonte, esse tipo de fonte de corrente? Esse tipo de fonte de corrente é o seguinte, ó. Ele tem uma fonte de alimentação, VCC, tá? Ele tem a carga, que eu quero manter corrente constante. E se vocês olharem a tensão aqui, daqui para baixo, ele é uma fonte de tensão também, com um valor VC, tá? Só que é um VC ajustável, tá? Então, se eu quero manter essa corrente constante, eu preciso manter eu vou ajustar o VC de tal forma que a corrente fique constante. Então, se a resistência mudar, eu vou medir a corrente, que está sendo medida pelo resistor RE, tá? E daí eu mudo essa tensão aqui para manter a corrente constante, tá? Então, se eu estou com 20 volts aqui, 20 volts, e eu tenho aqui uma resistência de 5 ohms e eu quero 1 ampere, tá? Então, 5 ohms vezes 1 ampere tem 5 volts, tá? 5 volts. Então, eu ajusto esse cara aqui para 15, tá? Porque daí 20 menos 15 vai dar 5 volts. 5 volts por 5 ohms vai dar 1 ampere, tá? Agora, eu venho aqui e troco esse resistor aqui, digamos, para 2 ohms, tá? 2 ohms vezes 1 ampere vai dar 2 volts, tá? 2 volts. Então, eu teria que pegar e subir essa tensão aqui para 18, para fechar a diferença. Tá? Então, esse ajuste de tensão aqui, ó, ele ocorre meio que automaticamente. Então, eu subo a tensão do coletor, tá? Subo a tensão do coletor, ou, na verdade, a tensão VCE, né? Aumenta a tensão em cima do coletor emissor para manter essa tensão, essa corrente aqui constante. Tá? Então, na verdade, ele é uma fonte de tensão ajustável
que se ajusta a partir da medida de corrente. Tá? Não é que é uma fonte de corrente exato, né? Não, é o mais próximo que a gente consegue, tá? De uma fonte de corrente. Ela não é ideal, né? Não é uma fonte de corrente ideal. Ok? Entendido mais ou menos a ideia? Beleza? Então tá. Ok? Então a corrente em RL não depende de RL. Então ela é uma fonte de corrente. Tá? Daí nós temos as restrições, que eu já comentei algumas restrições para vocês. Tá? Primeiro, uma das restrições é a questão do Zener, né? O Zener tem que ficar ligado. Tá? Então a corrente do Zener, que é essa aqui, ó, ela é a corrente que desce do R1 menos a corrente da base. Tá? Menos a corrente da base. Ok? E a corrente do R1 é VCC menos VZ sobre R1. E a corrente da base é aproximadamente, né, a corrente da carga sobre o beta. Na verdade, nesse caso é igual, né? Porque é a corrente do coletor. Né? A corrente do coletor é essa aqui. A carga está ligada no coletor. Tá? Tá? Aí aqui nós temos a equação da corrente máxima e mínima. Tá? Quanto que a corrente é mínima. Daí nós temos que fazer aquela mesma análise, né? Isolar o R1. Vai dar o R1 máximo. E também temos a restrição do para não chegar na corrente máxima do Zener, que daí sai o R1 mínimo. Tá? Só que eu não vou falar porque é a mesma coisa de antes. Tá? Aí faz uma média ali dos dois. Então esse R1 também tem um valor, né, para que o Zener fique ligado, para que ele funcione adequadamente. Tá? Isso aqui nós já fizemos, eu não vou mostrar de novo. Tá? Outras restrições, que é o que eu já tinha falado antes. Toda fonte de corrente contínua construída com transdutor bipolar irá possuir um limite máximo de tensão que pode ser aplicado na carga. Tá? Então, o problema desse tipo de fonte de corrente é que ela tem uma fonte de alimentação CC. Tá? Então, ela tem limitação de tensão que ela consegue aplicar para produzir a corrente que ela deseja. Ok? Então, dessa forma, também existe um limite de resistência máximo de carga. Tá? Porque senão, se eu aumentar muito a resistência, ela satura em tensão, né? A tensão chega no máximo. Tá? Então, aplicando a lei de Kirchhoff das tensões na malha da direita, né? E considerando que a corrente do emissor é aproximadamente a do emissor, né? Então, essa corrente aqui, ó, a gente assume que ela está passando direto aqui. Vamos dizer que a corrente da base é muito pequena, né? Ela é muito pequena. Então, acaba que a corrente do emissor da carga é aproximadamente a mesma. Isso aqui só é válido para beta maior ou igual a 100. Tá? Para beta grande, a corrente da base pode ser desprezada. Okay? Então, se a gente considerar que a fonte de tensão está aqui, ó, né, na saída, que é, então, a gente fizer uma malha por fora, ó, nós vamos sair daqui, ó, menos VCC, né? Aqui em cima vai ser IRL vezes a corrente da carga, mais VCE, mais a corrente do emissor aqui, que é aproximadamente da carga, vezes o RI. Tá? Ok? Então, com IRL constante, caso o IRL aumente, a tensão VCE vai diminuir até a saturação. Tá? No pior caso, teremos que a menor tensão que nós vamos ter é a tensão de saturação. Tá? O que é a tensão de saturação? É a menor tensão que o VCE consegue chegar. Tá? Quanto que é esse valor? Depende de cada transistor. Normalmente, ela fica em torno de 200 milivolts, 500 milivolts, né, valor pequeno, 100 milivolts, 50 milivolts, depende do caso. Tá? Isso aí tem no datasheet, tá? No datasheet do transistor. Mas é valor pequeno, é menor que o 0,7 da base, tá, pessoal? Então é valor menor, 100 mil, 50 mil às vezes. Tá? Ok? Então, esse valor a gente encontra naquele gráfico, ó, que é essa tensão aqui, ó, nessa região aqui. Tá? Que é a região onde a tensão do coletor emissor está no mínimo. Daí eu posso ter corrente alta, inclusive, mas a tensão de saturação é pequena. Ele sai da região linear. Tá? Então ele vai chegar num valor bem pequenininho de tensão coletor emissor. Tá? Então, nesse caso, ó, eu vou estar com a corrente de carga que eu quero e com a resistência máxima. Tá? Então, daqui nós temos uma resistência máxima, que ela tem que ser menor do que VCC menos a tensão de saturação sobre RL menos o RE, né? Porque o RE já está já está em série aqui, né? Então tem que descontar ele. Tá? Então esse é o valor do RL máximo. Tá?
Então, esse aqui, ó, esse aqui eu acho que deve ser de um BC 548 ou 547. Né? Ele tem aqui, ó, VCE de saturação. Isso aqui é do datasheet, tá? Tem datasheet. Coletor emissor, por uma corrente de 10 mili e corrente de base de 5 mili, é no máximo 250. Ou se eu tiver com uma corrente maior, é no máximo 600 milivolts. Tá? Então, essa é a tensão que vai aqui. Tá? Okay? Então, o VCC vai ser fixo, o IRL vai ser o IRL que eu quero, tá? E o RE é o valor que eu já vou ter projetado aqui, né? Já vai estar projetado. Okay? Beleza? Então, essa aí é o RL máximo. Tá? Tem que ser respeitado isso, porque senão ele satura em tensão. Tá? Ok? Dúvidas, perguntas? Podemos partir para um exercício, que daí fica mais fácil de entender. Então, vamos lá. Vamos achar um espaço aqui. Vou parar de apresentar aqui e vou colocar uma tela inteira aqui. Só deixa eu pegar o exercício aqui primeiro. Esse cara aqui. Sim. Ok? Então vamos lá. Vamos fazer esse exercício aqui. Tá? Então nós temos aqui, ó, uma carga de 10 ohms, que é esse RL, e nós queremos uma corrente de 1 ampere constante nessa carga. Tá? Então, dimensionar a fonte de tensão com uma margem de segurança aí de 20 volts, pelo menos. Tá? Porque daí, se esse RL aqui variar para cima, tá? Então ele não vai saturar o valor de VCC. Tá? Então, vamos lá. Como é que a gente usa essa margem de segurança aí? Tá? Então, vamos lá. Então, se nós queremos aqui uma corrente de carga de 1 ampere, tá? Então, essa corrente de carga de 1 ampere, ela vai descer aqui, ó, 1 ampere, tá? Esse 1 ampere vai passar nesse resistor aqui, ó. 1 ampere aqui também, aproximadamente, né? Porque nós estamos trabalhando com beta maior ou igual a 100, tá? Então, se ele está maior ou igual a 100, essa corrente de 1 ampere passa lá e passa aqui em cima também, tá? E aqui, pessoal, nós temos a tensão de saturação, ok? Então, se a gente fizer uma malha aqui por fora, né? Com esse VCC, o VCC não foi nem escolhido ainda. Tá? Nós não escolhemos o VCC. Tá? Então, isso aqui também é um critério de projeto. Agora. Tá? Então, se a gente fizer essa malha aqui por fora, vocês vão ver que... vou colocar assim, que daí dá para ver tudo. Tá? Então, se a gente fizer uma malha aqui saindo para cá, vai ser menos VCC. Lá em cima vai ficar RL vezes a corrente de carga. Vou colocar IRL. E vai descer no VCE mais RE vezes IRL. IRL igual a zero, tá? Nós já temos o RL, tá? Nós já temos o valor da corrente. Tem uma ambulância passando aqui. Então, o que nós já temos daqui? Nós já temos esse cara aqui, temos esse cara aqui, temos também o IRL, tá? Nós teríamos que saber, isso aqui nós também já temos, aqui falta o RE, tá? Esse RE nós temos que projetar antes, porque dessa equação aqui, ó, eu vou tirar qual que vai ser o meu VCC, tá? Então, para eu escolher o RE, nós temos a seguinte equação, né? Nós vimos no final da aula, que até vou mostrar na aula. Essa equação aqui, ó, tá? Que o IRL ele é VZ menos VBE sobre RE, tá? Então, essa equação aqui nós temos. Vou colocar aqui do lado. Que o IRL, ele é o VZ menos o VBE sobre o RE, tá? Por que? De onde é que sai essa equação ainda?
ela sai que a diferença de tensão que eu tenho em cima desse resistor, ele é a soma, né, ou a tensão do Zener aqui, menos a queda da base. Tá? Então, daqui sai essa equação. Tá? E daqui, nós tiramos o RE. Tá? Então, RE vai ser VZ menos VBE sobre IRL. Tá? Para nós fazermos essa conta aqui, nós temos que escolher um valor de VZ, tá? Um valor de tensão de Zener. Que daí, agora, pessoal, nós temos bastante flexibilidade aí na hora de escolher o resistor. Tá? Eu escolheria um valor de resistência menor, aqui, de tensão de Zener menor. Tá? Sei lá, qualquer valor, sei lá, nessa faixa aqui, tá bom. Tá? Então, não é um valor crítico aí, porque o VCC vai dar um valor grande. Aqui. Então, como nós temos aqui, ó, 1 ampere vezes 10 ohms, então aqui vai ter 10 volts. Ó. Então, vai ser um VCC maior que 10 volts. Tá? Quanto menor for o Zener, menos tensão nós vamos ter no resistor emissor. Tá? Daí sobra mais tensão para botar na carga. Tá? Então, qualquer valor aí nós podemos escolher. Eu vou escolher, sei lá, 3,6 aqui. Pode ser qualquer valor mesmo. Tá? Vou pegar esse valor aqui. E dá para pegar um de meio watt aqui, porque ele é potência pequena. Tá? Não tem problema. Tá? Então, eu vou usar aqui, ó, VZ igual a 3,6. Qualquer valor que você escolher aqui funciona. Tá? Então, 3,6 menos 0,7 sobre 1 ampere. Tá? Ok. Então, aqui vai ficar 3,6, isso aqui vai dar 2,9. Oi, alguém ligou o microfone, quer fazer alguma pergunta? Foi sem querer, né? Então, aqui, ó, pessoal, 3,6 menos 0,7 vai dar 2,9, tá? Sobre 1 ampere aqui, vai dar 2,9 ohms. Então, esse aqui é o valor do RE, tá? O valor do RE. Beleza. Então, aqui agora, a partir dessa equação, nós vamos pegar o pior caso, tá? Então, aqui, ó, VCC, vamos isolar o VCC aqui primeiro, né? Então, vai ficar, o VC vai passar para o outro lado, vai ficar RL vezes IRL mais VCE mais R vezes IRL. Tá? Aqui, pessoal, nós temos que pegar o caso onde a gente teria... seria o pior caso. O pior caso seria quando o VCC estivesse em zero, ou próximo da tensão de saturação, que é essa tensão aqui. Ó, tá? Então, nesse caso aí, a gente teria o pior caso, tá? Onde a gente teria o nosso VCC mínimo. Tá? Porque aqui é toda uma soma, aqui a gente está somando, né? O resto aqui é tudo fixo, só falta o VCE, né? Tá? Então, qual que é o valor de VCC mínimo aqui? É quando esses caras aqui já estão fixos, é quando o VCE for mínimo, né? Que é o de saturação. Tá? Então, o VCC mínimo, ele é isso aqui. Eu vou botar o IRL em evidência aqui, inclusive. Ó. O IRL mais RE vezes IRL mais o VCE de saturação. Tá? Então, essa aqui é a tensão mínima aí que nós precisamos para VCC mínimo. Tá? Então, RL, pessoal, é 10 e aqui é 2,9 vezes 1 ampere mais 0,5. Tá? Então, isso aqui dá 10 mais 2,9 dá 12,9 vezes 1 né, mais 0,5. Né? 13,4 volts. Então, esse, pessoal, é o nosso VCC mínimo. Tá? Só que aqui pede, ó, dimensionar a fonte de tensão com uma margem de segurança de 20%. Por que isso? Esses 20%, pessoal, é caso eu tenha uma variação de resistência da carga, tá? Se ela aumentar, vai poder aumentar 20%, tá? Que ainda vai manter os meus 1 ampere. Tá? Caso o VCE mude ou algum outro problema que possa vir a acontecer. Aí, tá? Então, daqui vocês podem pegar e usar o VCC 1,2 vezes o VCC mínimo, tá? Então, isso aqui 1,2 vezes esse número aí, tá? 16,08. Então, essa aqui é a tensão de VCC. Pode ser 16 volts aí, não tem problema, tá? Então, com isso eu tenho segurança, tá? Tenho segurança que ele não vai saturar, tá? Beleza?
Então, já escolhemos o diodo Zener. O que nós precisamos? Nós precisamos escolher agora ainda a resistência R1. Tá? A resistência R1 nós não tínhamos escolhido ainda. Tá? Essa resistência vai partir daquela análise do Zener, tá? Que nós já fizemos aqui. Ó, tá? E eu vou pegar a equação pronta aqui, porque a gente já fez isso aqui várias vezes. Então, eu vou pegar a equação pronta aqui. Tá? Vou colocar aqui. Ó. Tá? Mas aqui seria só substituir aí os valores de R1 mínimo e máximo. Com isso a gente acelera um pouquinho, porque essa equação você já conhece, né? Já é bem conhecida. Beleza? Então aqui nós temos um R1, temos que usar o VCC mínimo, só que esse VCC mínimo, pessoal, nós estamos considerando que o VCC não está variando, né? Então o VCC mínimo e máximo é igual. Tá? Poderia estar variando na entrada? Poderia. No nosso caso aqui não está variando. Tá? Então, aqui vai ser o nosso 16,08. Tá? Menos 3,6 sobre o IZ mínimo, que nós não calculamos ainda. Então, nosso IZ aqui, ele é 0,5, né? Sobre 3,6. 0,5 por 3,6, que dá 138,9 mili. Tá? E o IZ, isso aqui é o IZ máximo, né? E o IZ mínimo é 10% desse número, então 13,89. Tá? Ok, então aqui é 13,89, mais a corrente de carga é 1 ampere sobre beta mínimo, que é 100. Tá? A ideia é só substituir aí. 6,08 menos 3,6. Aqui é mili, né? 13,89 mili mais 1 dividido por 100. 522 ohms, aproximadamente. Tá? E embaixo ali nós temos a mesma coisa, que também vai ser 16,08, né? Porque não tem variação. 3,6. O IZ máximo agora vai ser de 138,9 mili, mais 1 ampere sobre 250, que é o beta máximo. Ok. Tela daqui. 2,9. 150. 87,37. Não me deixa escrever. 87,33. Ok. Tá. Aí faz uma média dos dois, né? Como a gente já fazia antes. Tá? Então vai ficar aqui. O R1 vai ser a média, né? Mais o R1 mínimo sobre 2 aqui. Tá? Faz uma média dos dois, hein? Vai dar isso aqui, mais os 522 aqui. Mais, né? Dividido por 2. 305. Vamos arredondar, né? 305 pontos. Tá? Então, tá aí o nosso R1. Tá? É só fazer uma média dos dois. Ok? Beleza? Então, moral da história. O que nós fizemos? Nós primeiro... O que é a primeira coisa que nós temos que fazer? Tá? A primeira coisa que nós temos que fazer, nós podemos definir qual que vai ser o nosso diodo Zener, tá? Porque nós já temos a corrente. Tá? Então, a partir dessa equação aqui, ó, nós escolhemos um diodo Zener. Tá? Ele tem que ser maior do que... não é um valor crítico, né, a escolha dele. Tá? Tem que ser maior que VB, né? Todos são maior que VB. Tá? Então, escolhe um diodo Zener. Daí, se você já tem a corrente de carga, que é 1 ampere, já foi dado, né? Daí, isola o RE, tá? Então, já foi calculado o RE, que é o resistor sensor, né? É ele que mede a tensão
para realimentar para o circuito da base. Tá? Aí depois que você escolheu o RE, tá? A gente precisa escolher, nesse caso aqui, precisa escolher a tensão de alimentação. Tá? Tem que escolher a tensão de alimentação. Então, a tensão de alimentação ela tem que ser maior que a máxima tensão na carga, do que a tensão no transistor e a tensão no resistor RE. Tá? E para o pior caso, né? Que é o pior caso é quando a tensão de saturação ela está no mínimo. Tá? Que daí essa vai ser a tensão mínima de alimentação que a gente precisa para o circuito funcionar. Daí a gente coloca 20% de folga, né? Tá? Ou pode ser um valor maior ou menor, né? Mas tem que ter uma folga, tá? Em cima desse valor mínimo, tá? Para o transistor conseguir. Pode ser que ele sature um pouco antes, um pouco depois, né? Então tem que ter essa folga ali no valor do VCC, tá? Ok, depois de calculado o VCC, daí a gente pode partir para o projeto do R1, tá? Que é para manter o diodo Zener ligado, que é a partir das equações do Zener aí que a gente já está acostumado a fazer. Tá? Aí tá escolhido ele. Ok? Então, está, a princípio, a nossa fonte de corrente está projetada. Tá? Vamos fazer uma simulação aí, só para a gente verificar. Tá? Então, eu vou vir aqui, vou abrir um arquivo novo. Tá? Deixa eu ver, não dá para aproveitar nada do outro. Pouca coisa. Dá para aproveitar. Tá? Já que está aqui, eu vou aproveitar alguma coisa desse. Vou tirar esse cara daqui. Vou tirar esse cara aqui, que não é esse, o diodo certo. O bipolar certo. Aqui, o nome dele agora é R1. O valor dele é 305. Tá? Esse aqui é 3.6. Tá? Aqui nós vamos colocar um NPN, né? NPN Tri-State, tem que ser. Aqui. Aqui nós temos que colocar um resistor de emissor, né? Que antes não tinha. Tá? Esse cara aqui, ó, ele vai vir para cá agora. Aqui vai ser... Tensão de entrada a gente não precisa medir, né? IRL a gente vai precisar medir. Vou colocar aqui em cima. Aqui. Isso a gente vai puxar mais aqui. VO a gente não vai precisar. Tá? Aqui, esse aqui é o R1, o nome, né? R1. Tá? A gente vai medir lá em cima. Aqui, tá? Esse circuito aqui eu vou utilizar ainda, tá? Por quê? Porque eu vou utilizar ele para variar o valor da resistência, tá? Tem que cuidar quando arrasta, às vezes ele desconecta ali, né? Aqui eu vou fazer uma gambiarra aqui, ó. Vou vir aqui, ó, e vou pegar esse circuitinho aqui, ó. E vou colocar aqui, ó. Porque eu quero pegar e variar a resistência da carga com ele em funcionamento, para ver se ele é uma fonte de corrente, né? Eu preciso variar aqui, ó. Vou vir aqui ó, e vou botar em paralelo com ele uma outra resistência de 10. Então, a resistência que antes era de... a resistência antes era de 10, eu vou botar em paralelo, vai cair para 5, tá? Sendo que a resistência era... Na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos deixar 20, né? Com 20 ele vai saturar, né? Fazer o seguinte, vamos deixar 10... deixar 10 e coloca outra de 10 em paralelo. Ele tem que manter a corrente, tá? Aqui. Aqui. Tá? E aqui é 16.08. Né? Vamos deixar o valor exato que a gente calculou. E aqui é 2.9. Né? 2.9. Nosso beta aqui é 100. Tá? E é isso aí. Em 50 mili vai trocar. E nossa simulação vai até 100 mili. Tá? Então, essa aí é a nossa simulação. E aqui o IRL, pessoal, ele não pode mudar. A minha resistência vai cair de 10 para 5, tá? Então, o problema é quando a resistência aumenta. Aqui a gente está diminuindo a resistência. Então, não tem problema, tá? A princípio não tem problema. Hein? Tá? Ok.
Então, estamos medindo a corrente RL, é isso aí, tá? Então, vamos rodar a simulação. Então, o que nós temos aqui? Aqui está a nossa corrente IRL, ela ficou em 0,99. Tá? Depois temos que ver, talvez tenha algum problema. Aqui nós deixamos 0,7. 3,6. Vamos fazer o cálculo. Porque o beta está... como o beta está em 100, né? Sobre 100 vai dar 1% de erro, né? Então, às vezes, se conseguir 1 ampere, nós vamos conseguir 990, tá? Que é o 1% de erro. Tá? A gente pode aumentar o valor aqui, ó, de beta para depois vocês vão ver que vai melhorar. Tá? E daí, o que mais que a gente será? A corrente ficou cravada em 1 ampere. Tá? Então, ficou próxima de 1 ampere. Vamos ver o que mudou mais aí, né? Corrente do Zener. Do Zener praticamente não mudou. O que mudou aí? A gente poderia visualizar aqui a corrente do coletor. Essa corrente deve ter, a tensão que deve ter mudado. A tensão do coletor. Tá? Na simulação, vamos olhar aqui a tensão do coletor. Aqui sim, ó. Então aqui nós tínhamos uma tensão antes de 6,18 volts, e daí quando a resistência diminuiu, a gente teve que aumentar a tensão do coletor, né? Em duas aqui, para a gente visualizar. Ó. Então o que aconteceu? Antes a tensão estava mais baixa, porque nós tínhamos 10 ohms de resistência. Como a minha resistência passou para 5, a tendência é que se diminuiu a resistência, a tendência é a corrente aumentar. Então eu tive que aumentar a tensão do coletor, né? Se ele estava assim, né, a tensão, né? Daí ela caiu, né? Aí agora eu vou ter que levantar ela de novo para que minha corrente não aumente. Tá? Então a corrente não mudou nada. Tá? Vocês estão vendo que o transistor fez a tensão subir aqui rapidamente para compensar a variação. Tá? Daí por que não ficou exatamente em 1 ampere? Por causa do beta, né? Beta, nós estamos com beta de 100. Se a gente tivesse um beta de 1000, tá? Simulasse, ó, vocês veriam que ficou 0,9999. Tá? Daí aqui deu para ver um pouquinho da variação, ó, mas foi bem pequeno. Tá? Claro que aqui é por causa da escala, né? Escala, de novo, ela nos ferra aqui. Vou colocar entre 0,5 e 1,5. Tá? Então ela fica cravada aqui Se colocar o cursor, vocês vão ver aqui 0,999. Então é 0,1% de erro agora. Tá? Ela fica com um valorzinho bem próximo do valor que a gente projetou de 1 ampere. E daí, quanto maior o beta, melhor, né? Vou botar um beta de 10.000 aqui. Tá? Eu vou só salvar isso aqui. Então ele fica cravado aqui fica cravado em 1 ampere. Agora sim, 0,99. Daí botou mais um 9, né? Por causa do beta. Então, quanto maior o beta, melhor, né? Tá? Se eu botasse um beta aqui de 50, bom, daí a variação aí daria um erro bem maior. Aí ele ficaria aqui 0,98. Tá? Um beta de, sei lá, de 20. Daí fica bem o erro. Aqui fica 0,84 a corrente. Então esse beta aqui é algo crítico. Aí. Tem que ser um valor alto. Tá? Okay? Nem que eu tenha que usar mais do que um transistor, né? Coloca algum transistor em paralelo ali para aumentar mais a corrente. Tá? Alguma coisa tem que fazer para esse beta ficar um beta maior. Tá? Beleza? Então, mesmo vocês viram que eu variei a carga e a corrente continuou constante. Tá? Agora, se eu pegasse e partisse com um resistor aqui de 20, ó, 20 ohms, tá? Então, o que aconteceu? Ó? Não, ele não ia conseguir ter a corrente total. Por quê? Porque a tensão do coletor aqui ela já foi para o menor valor, que é 2,3 aqui. 2,3 é a menor tensão que ele consegue ir, tá? E mesmo assim não chegou na corrente. Ele diminuiu a tensão do VC ao mínimo que ele podia e a corrente não chegou no 1 ampere, tá? Então ele se saturou em tensão. Depois, quando eu botei o resistor aqui de 10 em paralelo, né? Daí ele... Vamos botar 20 aqui. Aí fica valores mais exatos, tá? Daí depois, quando eu boto 20 caiu para 10. Ó, daí a corrente subiu para 1 ampere de novo, tá? Vou colocar mais um 0 aqui. Daí a corrente subiu para 1 ampere.
né? Porque daí eu consigo, vai dar um paralelo de 10 com essa fonte de 16 aqui, aí ele dá. O que eu teria que fazer para ele conseguir corrente aqui no início? Eu teria que aumentar a tensão de alimentação. Se eu botasse aqui, sei lá, 25 volts, provavelmente 0,99. Até uma diferencinha ali, nos 30 volts aí. É uma diferencinha quase nula ali. Tá? Então, ó, agora está cravado praticamente na. Aqui, ó, 1 ampere. Tá? Então, eu tenho que subir a tensão da alimentação porque ele está saturando em tensão. Tá? Então, não adianta. Não tem como botar uma resistência muito alta, porque senão ele satura em tensão. Tá? Então, toda fonte de corrente vai ter esse problema aí. Tá? Toda fonte de corrente tem problema de saturação de tensão. Não tem o que fazer. Beleza? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Acho que vai aparecer mais dúvida na hora do exercício, mas por enquanto. Não, beleza? Então, assim, ó. Amanhã nós vamos terminar essa parte de fonte de corrente, tá? É rápido com tudo. É uma aula, 2 aulas e acabou, né, pessoal? E eu já vou colocar a lista de exercício dessa parte aqui, ó. Na semana que vem nós temos a nossa prova, tá? Então vocês têm que dar um pau essa semana aí e fazer todos os exercícios. E daí na terça, daí a gente vai ver o último conteúdo, né? Daí a gente não marcou a prova ainda, não sei quando é que vai ser a prova. Podemos fazer de noite, pode ser na quarta de noite, na quinta de noite, tá? E daí eu vou deixar, como vai ficar muito em cima, daí eu posso pegar e deixar num famoso ataque de cavalaria, é exatamente isso aí, tá? Então, a gente vê no último dia letivo ali, que seria na terça-feira, circuitos, como é que chama ainda? Circuitos comutados, né? Circuitos, o transistor como chave, né? Mas daí vai ficar muito em cima, eu não coloco na prova, eu dou só uma lista ali com alguns exercícios, daí vocês fazem um outro horário ali, não precisa ser na correria da prova ali, que tem tempo para fazer. Né? Daí vocês podem me entregar até no final da semana, daí, tá? Beleza? E mesmo se cair na prova, seria uma questão, né? Então também não é tão problemático assim, se cair, tá? Daí a prova fica, pode ser quarta de noite ou quinta de noite. Tem alguma restrição para vocês? Acho que não, né? As outras vezes foi sempre de noite e não teve problema, tá? E daí fica mais. E o exame é na outra semana. Né? O exame a gente pode fazer na outra semana. Né? Beleza? Então Acho que tá. não tem problema, eu não sei se vai coincidir com outra prova, mas se coincidir, acho que a gente avisa ali no grupo. Isso, às vezes pode ser até na sexta da noite, não tem problema. Sexta, muitas vezes o pessoal viaja, né, e tal. Quinta de noite, você sabe. Beleza? Então é isso aí. Vou parar de gravar aqui, que daí dá para falar bobagem.